Este é o Coltec, um capítulo marcante da história educacional de União da Vitória. O colégio foi, por mais de 2 décadas, referência em excelência e inovação. O curso técnico em informática, o mais antigo da região, formou centenas de pessoas e consolidou o legado da instituição. Olá, tudo bem? E para falar do Coltec, o Colégio Técnico aqui do Vale do Iguaçu, hoje, na continuidade da nossa série de entrevistas, eu tenho a grata satisfação de estar frente a frente com uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu já conheço aí há mais de 2 décadas, hein? A gente se conhece há muito tempo, que é o professor Clóvis Roberto Gurski. Uma pessoa fantástica e que tem um trabalho incrível hoje sendo desenvolvido aqui no Vale do Iguaçu e também para toda a região, assim como foi no Colégio Técnico, no Coltec. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceito e pela gentileza, sempre com muita proatividade, imediatismo em nos responder, em estar junto com a gente aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação. Obrigada, bem-vindo. Olá, Vanessa, eu que agradeço pelo convite, pela lembrança, né, de ser chamado aí para falar do Coltec, né. O Coltec foi a minha vida, né, o início da minha vida profissional, né. Eu entrei bem cedo lá e fiquei 28 anos trabalhando com o Coltec, 28 anos, né. E acabou dando meu tempo de trabalho, eu acabei me aposentando, né, e um pouco mais adiante, infelizmente, ele acabou fechando, né. Mas eu entrei assim no Coltec com toda aquela aquela garra, né, inicial e tal. Eu vou te contar, hein, nos últimos dias de aula lá, me parecia que eu estava começando, né. Acredito. O professor foi o mais longevo, professor do início do Coltec até o seu fechamento, até porque estava prestes a completar 30 anos, né, Isso. em atividade, com as atividades em stand-by desde 2024. Foi a pessoa que mais esteve junto com os alunos e esteve junto do colegiado, passou pelos 4 diretores, hein? Passei. Como eu tô te falando, eu lembro como se fosse hoje, eu entrando lá, Incrível. né. Eu fui um dos professores que iniciou o Coltec, né, nós iniciamos em alguns professores, aí ocorreu mudança no decorrer desses anos, mas eu continuei, né. Eu lembro muito bem, nós começamos o Coltec com o professor Cavê foi meu professor aqui na antiga FAF. Posteriormente ao meu término ali do curso de Ciência e Matemática, eu entrei como auxiliar de laboratório, depois laboratorista, depois professor contratado, né? E o professor Cavê, de professor, passou a meu colega aqui na antiga FAF e depois lá no Coltec como meu diretor, né? Uma pessoa fantástica, né? Eu lembro dele muito bem, converso com ele ainda. É uma pessoa bastante humana, bastante administrativa, né? Iniciou todos os trabalhos do Coltec. Após o Coltec, foi a professora Genoveva que entrou, né? Genoveva passou um bom período com nós. Eu aprendi muito com a Genoveva. Eu tenho ela como uma das minhas melhores amigas particulares, né? A gente desenvolveu um bom trabalho lá. Eu lembro praticamente de todos os professores que iniciaram. Para você ter uma ideia, Vanessa, eu fui um dos primeiros professores que teve a ideia de vamos começar a ter camisetas do Coltec, né? Que máximo. Eu te falo isso porque eu tenho todas as camisetas do Coltec. Todas. Todas. Uau! Eu tenho mais de 40 camisetas do Coltec lá. Que amor Né? pelo que fez, professor, que É, gratidão, e né? a minha esposa sempre comenta, né? Poxa, o Coltec já acabou, você não está mais no Coltec, o que nós vamos fazer com essas camisetas? Você não vai usar mais? Não deixa as camisetas ali, porque é uma lembrança que eu tenho, né? Inclusive, eu acabei trazendo uma das camisetas aqui, Fantástico, gente. né? Mostra pra gente, Opa, vou professor. mostrar, Mostra aqui vou pra gente. mostrar. Que incrível, que lembrança Os colegas que estão positiva. assistindo talvez Ai, que lembrem, né? máximo! Quem que nós temos aqui para Então, destacar? Depois a gente dá um. aqui nós temos praticamente a equipe que a professora Genoveva acabou organizando. O Legal. professor Clóvis, que sou eu, né, que foi do início, a professora Iesa, uma pessoa fantástica também, infelizmente já falecida, foi minha amiga durante toda a sua vivência aqui com nós, a professora Iesa, o professor Mário Dalgalo, né, a Show. professora Faena, Olha a só. professora Genoveva,
a professora Cristina de artes, a Isabel, a nossa secretária, que infelizmente também se despediu de nós, né? A Edith, que trabalhou também, Legal. o professor Bertier também foi meu professor quando eu fiz matemática aqui na FAF, né? Depois foi meu colega, a professora Maria Nelce, Maria Nelce. a, a professora, Nossa, enfim, que bacana. inclusive ela teve entrevista com vocês, Sim, sim. A a professora Patrícia. Patrícia, nossa, Agora eu vi Patrícia é a minha foto amiga aqui, também e professora tal, e acabei, Patrícia. né? Uhum. O professor Jefferson, que era da área informática, esse professor Legal. ficou um tempo com nós, mas eu não lembro. Professor Raulindo, Professor o professor Raulindo Raulinho. também foi meu Ah, professor, depois meu colega, né? legal. E a professora Professora Sandra. Sandra, A né? professora Inclusive, Sandra nesse junto. dia, eu lembro muito bem, eu estava trabalhando numa outra escola, a gente marcou essa fotografia às 17 horas, Vanessa. Ah, Você legal. pode ver que está um pouquinho escurinho e tal. A gente foi lá e a minha cachorrinha acabou indo junto, acabou tirando fotografia junto no Colégio Que Novel. Então, massa. essa camiseta aqui é uma camiseta que eu guardo muito, né? Junto nos meus pertences de lembrança e tal. O que é que está escrito aqui? Então, Uma grande equipe. uma grande equipe para formar grandes profissionais. Essa foi Uau. uma frase que a própria Genoveva tinha com ela e acabou colocando. E aqui, né, para quem não lembra, nós tínhamos esse emblema aqui do Coltec, né? Eu sou o Coltec, né? Coltec conhecimento, o O de organização, o L de liderança, o T de tecnologia, o E de experiência e o C de comprometimento, né? Então eu sou o Coltec Com todos esses com sinônimos todos esses sinônimos aqui, positivos. né? Que camiseta bacana. Tem que guardar Bacana, né? mesmo. Vou Professor continuar Clóvis, guardando. obrigada por ter compartilhado esse momento que representa muito, eu tenho certeza, né, para o senhor, para todos que estão aqui na foto, para todos que fizeram parte, até porque Com os seus colegas certeza. da foto que estão aqui, que vieram conversar conosco, citaram o seu nome com muito carinho e disseram: Clóvis tem que vir participar dessa série, porque é uma pessoa que levou o nome do Coltec desde o seu início, esteve desde o seu início e formaram uma família, né? Então, Vanessa, não é porque eu estou aqui sendo entrevistado por você e falando do Coltec, que eu amei muito, né? Senti muito, né, a desativação dele, mas a gente era uma família, entendeu? É lógico que mais adiante a universidade cresceu, né? Se tornou centro universitário e tal, e o Coltec acabou participando de todas as atividades, mas nós éramos uma família, né? Nós tínhamos, assim, uma liderança, né, por esses diretores que passaram por nós. Destaco bastante a professora Genoveva, porque a gente aprendeu muito com ela. Esses professores que foram meus professores, depois meus colegas. Então, nós trabalhávamos como uma família, né? Uma organização assim fantástica. Eu lembro de cada um deles assim pessoalmente. Acabei esquecendo alguns nomes aqui, porque a gente às vezes não tinha muito contato, principalmente o pessoal ali da parte da informática e tal, mas o professor da área geral, matemática, química, biologia que era eu, a física, enfim, nós éramos basicamente uma família. Então isso aí é uma coisa inesquecível, né? Que fantástico. Professor, como é que aconteceu o seu início junto à Coltec? Como é que surgiu esse convite para trabalhar junto à instituição que se tornaria uma referência e que é apontada como referência para as demais escolas que abrangem o técnico aqui na região? E aí, Clóvis recém-formado, isso, e aí surgiu o Coltec? Então, Vanessa, na verdade a gente fez um concurso público, né? Bacana. É, o professor KV, que ia iniciar o Cotec, ele já acabou espalhando as notícias lá na FAF, né? E falou para mim pessoalmente: ó, você precisa fazer esse concurso, você precisa fazer porque a gente quer você lá. E eu fui fazer o concurso. Nós tínhamos mais candidatos e tal, e eu acabei passando nesse concurso, né? E a partir dali a gente iniciou os trabalhos, né? Eu lembro muito bem que nós tínhamos aulas aos sábados, né? Como eu trabalhava em várias escolas, era bastante picado as aulas lá no início e tal, eu deixei durante a semana para trabalhar em outras escolas. Como eu estava iniciando, o Cotec estava iniciando com o Cotec, nós tínhamos apenas 2 turmas, né? Aham. Então eu me prontifiquei, eu me lembro, eu, o professor Dalgalo, o professor Berthier, a gente se prontificou em trabalhar aos sábados.
Então eu lembro muito bem, né? Nós tínhamos aula a semana toda e aos sábados esses alunos tinham aulas comigo, com o Bertier, com o Dalgalo e tinha mais um outro professor que também dividia, a professora Iesa. Olha Nós quatro só, dividia essas duas turmas. que Isso foi por máximo. muitos anos. Aham. E até porque muitos colegas não queriam trabalhar aos sábados, então a gente acabava trabalhando no sábado. E era bastante prazeroso, por quê? Porque os alunos participavam como se fosse aula de segunda-feira, entendeu? Como nós participávamos na parte mais de pesquisa, eu e o professor Dalgalo, então nós trabalhamos bastante nos laboratórios. Ah, Então certo. você sabe que os alunos adoram trabalhar no laboratório. Eu sempre digo, Vanessa, atualmente estou trabalhando no curso de pedagogia, né? Já faz 5 anos que eu estou com as pedagogas lá trabalhando. Tem a disciplina de metodologia do ensino da ciência. Que Então eu massa. sempre falo para elas o seguinte: tem duas disciplinas que eu acabo destacando que grande parte dos alunos gostam, talvez até mais de 50% aí dos alunos, né? Uma delas, se o professor trabalhar direito, é a educação física. Qual é o Aham. aluno que não gosta de educação física, Com né? certeza, adoro. E a outra disciplina, sem dúvida alguma, se o professor também trabalhar direitinho, é ciências, biologia. Por quê? Porque você trabalha com a vida, né? Você trabalha com tudo que o aluno tem ao seu redor, animais, vegetais, ele propriamente dito, né, como como exemplo de vida. Então, quando você se aprofunda na biologia e você pega a teoria junto com a prática, o aluno se entusiasma. Então, esses alunos eles gostavam muito. Tenho certeza que grande parte gostava muito das aulas que nós trabalhávamos, essa parte prática com a teoria, É né? que é uma troca, né? O professor chega entusiasmado e aí o aluno sai com entusiasmo também, Nossa, né? eu até comentei com a Nós fomos Carla, assim, né? sim, eu até comentei com a Carla, eu vou comentar isso, né, na minha fala com a Vanessa, que as aulas terminavam meio-dia, meio-dia e 15, mas às vezes a gente acabava ficando até a 1 hora da tarde, 13 horas, saindo lá do Coltec, né? Justamente por quê? Porque às vezes emendava aquela aula de laboratório, você não conseguia terminar o experimento, os alunos não queriam ir embora, né? Queriam chegar até o final para ver os resultados e lá a gente ficava. Hum. Então eram horas prazerosas, né? E durante esses anos, Vanessa, muitos alunos passaram pela gente, né? Eu tenho lembrança de muitos, se não é quase todos. É lógico que o Acredito. nome, se você me perguntar, eu não vou lembrar. Mas foram alunos que marcaram, não é? Já chegou Nossa, aqui cumprimentando quem nossa. conhecia. Alguns nomes, obviamente, ficam na lembrança, principalmente a primeira turma do Coltec, não é, professor? Eram duas turmas, né? Eram duas turmas grandes, né? Duas turmas grandes. A gente pensou que, na verdade, a ideia do Cotec era trabalhar com menos alunos e Aham. trabalhar de uma forma diferenciada. Essa sempre foi o propósito que o professor Cavei iniciou, depois a Genoveva deu continuidade. Mas não foi bem assim, né? Essas duas turmas eu lembro que eram turmas grandes, eram turmas de mais de 35, 40 alunos, né? Aham. E nessas duas turmas nós tínhamos alunos, né, que tinham recém terminado o ensino fundamental, séries finais, mas nós tínhamos também alunos que pararam de estudar, não sentiam entusiasmo e tal por entrar em alguma escola. Quando houve a chamada do Coltec, eles se entusiasmaram. Então nós tínhamos assim alunos assim recém terminados, mas nós tínhamos também alunos maduros, né? Olha que bacana. E gostavam de aprontar bastante e tal, tudo dentro de uma educação, né? Aham. Brincavam bastante e tal, mas tudo dentro de uma educação assim bem bacana. Quando era Até hora, porque, se me permite, era uma transição, né, de adolescente, né, ensino fundamental entrando no ensino médio, então eles entraram jovens, saíram maduros, né? isso. Teve uma transição os alunos, não é? Não, quase todos, né? Você sabe, Vanessa, que às vezes a gente ouve algumas entrevistas de alguns professores, principalmente os da atualidade, reclamam muito, né, da falta de educação dos alunos e tal, mas não é porque aqui eu estou tendo essa fala com você. Nós nunca tivemos problemas gravíssimos. Problemas nós tivemos, mas nós nunca tivemos nenhum problema grave. Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema grave lá no Coltec, né? E os demais colegas também não. Eu acabei ouvindo um pouco da entrevista da Genoveva, né? Que a proposta do Coltec, junto ao centro universitário, a universidade, era de um colégio de portas abertas, onde esses nossos alunos
se sentiam livres, Ah, mas eles tinham o quê? Obrigações, eles tinham responsabilidade. Então, eu acredito que isso também é uma coisa que colaborou bastante com essa forma que os alunos também eh, trabalhavam dentro de sala de aula com nós e nós com eles, entende? De uma forma assim bastante harmoniosa, bastante aberta, bastante livre, né? Então, acho que isso colaborou bastante. Então, a forma que o Coltec trabalhava, né, é diferente de, não sei se posso estar errado, mas talvez diferente de todas as escolas, né? uhum, É uhum, lógico que hoje nós estamos enfrentando problemas, né, de violência, exato. principalmente violência externa, que faz com que as escolas fechem lá as suas portas, muros altos, eh, trinco nos portões, etc e tal, né? Mas nós passamos por bons momentos no Coltec, onde que era uma forma diferenciada. E de integrar a comunidade. O professor entrou nesse assunto. É uma pena, né, que algumas escolas, principalmente de grandes centros, não consigam levar a comunidade para dentro da escola, para ter essa vivência. A gente sabe de outros colégios em que os alunos se inspiravam nos alunos do Coltec, que queriam estar sabendo quais atividades eram desempenhadas. Formatura nem se fala. Era capaz do aluno deixar da sua para acompanhar do Coltec, não é mesmo, professor? Nesse nem me fale, Era uma as inspiração. formaturas eram Aham. fantásticas, né? Eu vinha de outras escolas, né? Onde a formatura era algo formal, mas era algo assim mais, mais para os pais e professores, né? E a primeira formatura do Coltec, bem como quase todas as formaturas do Coltec, era algo assim fantástico, né? Exato. Parecia formaturas de universidade, sinceramente, né? Os alunos queriam mesmo fazer algo bacana, mas eles incentivavam inclusive a gente, porque normalmente o que que acontece? A direção quer fazer algo mais informal, menor e tal, mas eles gostavam sempre de fazer coisas grandiosas. Então ele movimentava muito a cidade, né? Agora, com relação à integração, né, da família, dos alunos, bem como a comunidade, eu lembro que nós começamos, basicamente, praticamente em toda a região aqui, as primeiras mostras de ciências, né? As Exatamente. famosas feiras de ciências, né? Uhum. A gente fala de mostra de ciência porque feira é algo que você vende, né? Mas enfim, está dentro desse contexto aí. Então, as nossas mostras de ciências eram coisas bacanas também, Eu né? recordo Eu muita acredito que gente você, comentando, né, no não sei se você período. participou de alguma, foi Nossa, a visitar. gente visitou, a gente Então, divulgou muito esse trabalho. Incrível, professor. as primeiras eu lembro que a gente queria fazer o quê? Vamos fazer numa sala de aula só para os pais participar. Não, 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 nós queremos fazer algo maior, entendeu? E o que acontecia? O Coltec tomava conta da antiga FACE, depois da Uniuv, e fazia a sua feira de ciências no centro universitário ali, sabe? Inclusive englobando os alunos, até que posteriormente os alunos da Uniuv, né, passaram a fazer parte dessa mostra de ciências que tinha, que era algo do Coltec. Então movimentava toda a região, Com certeza. né? O fato de estar em um prédio universitário colaborou na sua visão? Com certeza. Foi Com bacana essa certeza, experiência? por quê? Porque os alunos eles tinham toda a liberdade de usufruir, né, do material da universidade, né, da antiga FACE, depois da Uniuv, né? Os próprios laboratórios de ciências, biologia, química, que serviam tanto para a universidade, eles serviam para o Coltec, entendeu? Então não havia distinção nenhuma. Os próprios laboratórios de informática, que eram da universidade, eram do Coltec, e assim vice-versa. Então, os alunos, eles se enturmavam com a turma do Coltec, com a turma da universidade. Até porque, à noite, eles acabavam sendo monitores, né? Grande parte monitoravam ali, ali a parte de informática e tal, entravam nas salas de aula junto com os alunos universitários e tal. Então, era uma grande equipe ali trabalhando junto, né? Que bacana. Ali se misturava os alunos da universidade com os alunos do Coltec e tal, né? Isso era muito bacana. Eu também trabalhava, depois eu comecei a trabalhar no curso de Educação Física, Uhum. depois comecei a trabalhar no curso de Engenharia Civil, depois no Engenharia Ambiental, Engenharia da Madeira, enfim, no curso de Odonto, por último. Trabalhei em vários cursos, né?
Então, você trabalhando lá daqui um pouco entrava alguém do Coltec para arrumar ali um vídeo, ainda o tempo do Que videocassete, depois bacana. do computador, etc e tal, né? Eu E às vezes recordo dessa fase. você confundia, né? Aham. Ué, será que eu vou dar aula para o Coltec agora à noite e tal, né? Estavam Então ali os isso era alunos. muito bacana, Sempre prestativos, sempre né? prestativo. Estragou alguma coisa, chama os meninos, as meninas do Coltec. Já vinham prontos para ajudar. Essa tecnologia, parece que a gente via isso atrelada a eles, né? Isso, Essa oportunidade de emprego, essa oportunidade de estar junto. Acredito que foi uma vivência interessantíssima para eles, não é, professor? com certeza. Fez com que isso também despertasse o interesse deles para o ensino superior. Porque eu vejo muitas vezes, acontecia com alguns alunos do Coltec também, né? Não vamos dizer que não acontecia, né? Aham. Mas a gente vê atualmente muitos alunos saindo do ensino médio sem ter uma perspectiva, sem ter uma ideia do que posteriormente vai fazer, Uhum. né? E ali os nossos alunos do Coltec, eles já tinham praticamente, já sabiam praticamente o que queriam fazer. Até porque como nós trabalhávamos também no centro universitário, eles tinham aulas com professores que trabalhavam também no ensino superior, então eles faziam perguntas, eles tinham curiosidade, né? Tive muitos alunos do Coltec que vieram fazer biologia ali na Unespar, Que né? Que se massa. formaram, né? Seguir o mestre. Opa, seguiram ali, né? Bacana. Mas eu quero ainda destacar um fato que eu lembrei agora, À que as vontade. mostras de ciências que nós fazíamos lá não eram simples amostras, né? As amostras, elas começavam a ser organizadas, eu participei na organização de muitas, já nos primeiros dias de aula, naquelas reuniões pedagógicas que nós tínhamos lá, né, no início do ano. Então Certamente. nós já definíamos qual que seria o tema daquele ano. Eu lembro muito bem, né, agora, né, a gente vai falando, vem vindo aquelas lembranças, né? Quem sabe ter alguns alunos que amanhã ou depois estejam acompanhando, ouvindo aí, vão lembrar e participaram desse momento. Eu lembro que nós definimos um tema que nós iríamos falar sobre o vinho. O vinho. Ah, O e vinho. aí? O vinho. Até porque nós temos aqui muitos produtores de vinho aqui na região, nós Aham. temos Bituruna, que é bastante conhecido e tal. O Kaique passou ali, o Ó, Kaique. O Kaique foi turma, nosso aluno, meu aluno, querido com Kaique, né? certeza. Eduardo da primeira turma também aqui do Isso, grupo, Eduardo Kaique da também. segunda turma, muito Olha que bacana, bacana. né? E nós definimos então que ia ser o vinho, né? Então, o que que acontecia, Vanessa? Né? Quem definiu, na verdade, fui eu e o professor Dalgalo. Aham. Aí os professores de geografia acompanhavam, de matemática acompanhavam, e o que que nós vamos fazer, né? Porque de repente não tem muito a ver com a nossa disciplina. Claro que tem muito a ver com com a disciplina de vocês também, né? De matemática pode fazer ali os cálculos de quanto que entra numa garrafa, o da física também, o da geografia. O que que a geografia fez? Nós vamos visitar alguns produtores de vinho. Eu lembro que nós pegamos 2 ônibus num sábado, né? Olha E só. fomos para Bituruna. Fomos visitar todos os produtores, alguns, não todos, né? Ali de vinho. Nós conseguimos também participar ali do processo. Então, esses alunos aprendiam, né? Como é que... Então, nós começamos desde o começo. Bom, quando chegou próximo à feira, o que aconteceu, Vanessa? Nós conseguimos várias caixas de uva e esses alunos eles participaram de todo o processo. Então nós fizemos algumas garrafas de vinho Aham. dentro do laboratório com os alunos. Então aqueles alunos que escolheram participar da amostra, porque alguns iam para geografia, outros para matemática, etc. Mas os que participaram na biologia e na química, que foram talvez a maioria, Aham. eles participaram de todo o processo. Envolveu muita gente, né? Envolveu muita gente, entende? Nós ficamos, eu lembro que no final de semana a gente passou num domingo também. Então a gente produziu o vinho. Por quê? Porque no dia da amostra, que ia ter a amostra lá, nós íamos ter os vinhos, né, as garrafas de vinho que foi produzido pelo Coltec. Aham. Inclusive foi colocado lá no rótulo Vinhos Coltec, Que né? máximo, que lembrança, né? Nossa, uma coisa muito Que bacana. E o vinho envolvimento. ficou muito Aham. gostoso. Olha só, É, é verdade que também nós fizemos o suco de vinho. bacana. Aí nós tivemos daí a degustação, né? E esse suco de vinho é que foi servido, né? E o vinho acabou ficando lá
depois para um outro momento e tal. Mas foi uma lembrança muito bacana. Então foi um trabalho anual, entende? A mostra normalmente ocorria lá por setembro, outubro, e a gente já começava lá em janeiro. Então tudo isso motivava os alunos a participar, sabe, Vanessa? Não é aquela amostra que você faz a toque de caixa, né? Ó, mês que vem a gente vai fazer uma amostra. Vamos escolher um tema aí, vamos estar, né? Então Foi nós tudo muito bem muito pensado, bem né? pensado. E assim foi com todas as mostras, né, que ocorreu lá. Tudo que é muito bem organizado é bacana. Nós estamos ouvindo hoje Clóvis Roberto Gurski e, gente, ele é empolgadíssimo com o Coltec. Além dessa camiseta incrível que está aqui, que não vende nem por R$ 1 milhão. Não, essa camiseta a gente não vende. E olha, Ah, eu ainda vou desafiar aqui, Vanessa. desafio. Vou desafiar se tem algum desses meus colegas aqui, os mais antigos, que fizeram. Na verdade, todos esses que estão Ah, aqui, né, e mais alguns, todos eles ganharam uma camiseta dessa. vamos Então ver quem eu tem? desafio qual deles ainda guarda a Ganha um camiseta. presente da massa. Guarda a camiseta. Guarda essa camiseta aqui. Legal. Agora, essa camiseta funcional, ela não foi muito boa, Vanessa. Não foi funcional. Não foi Ah, funcional. Pega aqui. aham. É praticamente Entendi. uma fotografia. Ah, e ela Olha aqui, ó. dobra, ó. Ah, Não, não é que certo. dobre. Ah, Quando nós colocávamos a camiseta, era muito quente. Tu imagine o entendido, calor entendido. que ocorria aqui. E, Entendeu? e as cores também, ela ficou linda, né? Se você parar para analisar. Mas era quente. É muito quente. Muito quente. Né? Mas eu guardei a camiseta. Que incrível. Tem Então, mais de essa 40, brincadeira que eu gente. fiz, né? Desafiar qual desses meus colegas ainda tem essa camiseta Eu aqui, né? quero saber. Vem aqui na rádio e a gente vai ganhar um presente da gente. Além disso, ele trouxe uma obra incrível. A primeira obra de biologia utilizada junto com a turma do Coltec. Trouxe pra gente Então, também. Vanessa, esse livro aqui também é um livro que eu guardo junto com alguns livros, né? Eu tenho muitos livros, né? Lógico, uma grande parte dos livros é ligado à área biológica. Mas esse livro aqui, Vanessa, foi o primeiro livro de biologia usado pelo Coltec. Então, esse livro aqui, ele tem mais de 30 anos, entendeu? Uau. E olha só, a professora Genoveva contou um pouco, né, de como é que foi esse processo, né, de nós não escolhermos apostilas, escolhermos livros, né, nós achamos melhor livros, enquanto outras escolas caminhavam para a apostila, né, nós com livros, Com né, livros, com né? livros. E, Vamos e, en- mostrar aqui, e professor. entre, e entre os livros, Sônia Lopes, bio. entre os autores, né, da biologia, eu acabei escolhendo a professora Sônia Lopes, Oh, né? que bacana. Mas deixa eu te contar sobre a professora Sônia Lopes. Legal. A professora Sônia Lopes, aqui tem uma fotografia dela, mais jovem. Hoje ela está com seus cabelos brancos. É minha amiga pessoal, Que entendeu? máximo. Doutora da USP, palestrante internacional, uma mulher fantástica, reconhecida internacionalmente dentro da área da biologia, pesquisadora e tal. E um pouco mais à frente, né? Eu falei, poxa vida, por que não trazer alguns autores? Isso foi uma proposta minha junto ao Coltec. Alguns autores de alguns livros, né? Eu falei, eu quero ser o primeiro. Eu vou entrar em contato com a editora Saraiva. Hoje me parece que ela está em outra editora, mas ela ainda continua com livros. Entramos em contato com a professora Sônia Lopes e ela topou em vir para cá. Que Né? máximo. Isso já no início do Coltec. Um pouco mais adiante. Por Certo. quê? Porque com esse desafio, a professora Sônia Lopes topou vir para cá. Ela também acabou participando da Semana da Biologia. Então, ela participou no evento ali também da antiga FAF, depois a Unespar, na Biologia, que eu estava organizando também. Mas o propósito grande da professora Sônia Lopes era vir conhecer o Coltec, né? Porque desde o início nós estamos adotando os livros dela. E até o final, Vanessa. A gente adotou os livros dela durante quase 30 anos, da professora Que Sônia Lopes. máximo. Então, eu trouxe esse livro. Só da professora Sônia Lopes eu tenho mais de 20 livros, porque depois da amizade, ela encaminhava, sempre quando tinha um lançamento, ela me encaminhava um exemplar para mim. Como é que foi esse momento em que ela chegou junto do Coltec para conhecer a estrutura, com os Olha, alunos?
enquanto alguns, né, a grande parte dos adolescentes acabam tendo aquela ansiedade de conhecer algum cantor, eu tinha em conhecer a autora do livro, né, que eu tinha adotado e que tinha um amor assim bastante grande, né, dentro da biologia por ela. Então, para mim, conhecer a professora Sônia Lopes a primeira vez foi algo assim inédito, né? Inédito. E olha só, leia aqui, fazendo favor. Leio com maior gosto, hein? Professor Clóvis, ao professor Clóvis, com carinho, de uma fã, Sônia Lopes. A vida é uma interpretação. Foi no dia 23 de novembro de 2002. Isso, quando a gente conseguiu Que trazer a professora Sônia incrível, Lopes para cá. gente. Que É? lembrança. Não dá para se desfazer. Eu volto Não. aqui. Se tiver uma mala de R$ 1 milhão, fica com o Ah, esse livro. livro aqui não tem preço, né? Esse Que livro aqui não tem preço, incrível. né? Eu até tirei uma fotografia há uns 2 anos atrás, encaminhei para a professora Sônia Lopes, ela lembra exatamente desse dia Que também, ela guardou muito máximo. no coração. E a professora Sônia Lopes veio para cá e foi conhecer o Coltec. Eu lembro, falando agora para você, como Aham. se fosse ontem. Nós fizemos uma tarde, uma manhã de autógrafos. Então, tu imagine, nós tínhamos, quando ela veio para cá, nós tínhamos, se eu não estiver enganado, nós tínhamos 2 turmas de primeiro ano, 2 turmas de segundo, 2 turmas de terceiro. Então, nós tínhamos 6 turmas, em média de 30, 25 alunos, dá uma boa quantidade de Uma alunos. quantidade expressiva, exato. Quantidade expressiva. A professora Sônia Lopes sentada dentro de uma sala de aula Tô e visualizando. esses alunos vindo do Coltec. E fotografia e tal, né? E cada um trazendo o seu livro. Então, eu acredito que tem muitos alunos dessa época que têm o seu livro assinado pela professora Lopes. E o intuito foi o quê? Foi os alunos conhecer o autor do livro que eles estão trabalhando, que eles estão utilizando. E de uma pessoa tão expoente Nossa, na área Vanessa, humana, né? Na área da dentro da biologia. biologia, Que né? E bacana. daí nós tivemos a oportunidade de ter a professora Sônia Lopes gostou tanto aqui da região que 4, 5 anos depois nós trouxemos ela de volta. Que bacana. E existe uma proposta bastante grande, Vanessa, fugindo um pouquinho do Coltec. À vontade. Esse ano a gente vai completar 25 anos do curso de Ciências Biológicas. 25. 25 anos do curso, 25 anos formando. Nós já formamos mais de 800 profissionais na área de biologia, espalhados por todo esse mundo, né? Recentemente eu recebi um contato de uma aluna que está na Noruega, Que massa. trabalhando biologia. Uma da Dinamarca. Estados Unidos nem se fala, nós temos vários, na Europa e tal, para você ter uma ideia. E nesses 25 anos que vamos completar esse ano, a gente quer fazer uma grande festa, né? Eu estou à frente dessa comemoração, até porque eu fui um dos fundadores do curso de Ciências Biológicas E a aqui gente na vai estar lá FAF. com certeza, hein? Mas por que eu estou comentando Ah. isso, Vanessa? Porque a gente quer trazer a professora Sônia Lopes para cá. Ela já está aposentada, mas eu acredito que ela poderá estar aqui presente, Tem muito a né? contribuir, né? E vamos convocar aí os ex-alunos do Coltec a participar também nessa e relembrar aí a presença da professora Sônia Lopes. Achei o máximo. E a gente quer se fazer presente neste momento tão importante, né? O professor Clóvis, que esteve à frente do Coltec, também nessas atividades por 28 anos, agora junto ao colegiado de biologia, também com uma história em potencial a ser destacada. E, professor, também aproveitando aqui o nosso bate-papo, quando eu estava lendo o seu currículo, me chamou a atenção que a sua formação também em matemática. Uhum. Aí eu fiquei, puxa, eu achei que o professor era da área de biologia com essa totalidade desde o início. Matemática foi a primeira? Então, Vanessa, Como é que foi isso? ainda fazendo o ensino médio, trabalhando durante o dia, era uma vida bem diferente dos dias atuais, né? Eu acabei me apaixonando por matemática nos últimos anos do ensino médio, né? Através de um professor já falecido, e vou fazer matemática, porque na verdade eu ia fazer geografia. Geografia, Ia olha, fazer tô geografia. imaginando aqui. Ia fazer geografia. Sempre gostei de plantas, gostei de regiões e tal, então de repente a geografia tinha muito a ver, até porque biologia não tinha na época aqui, né?
Mas eu me apaixonei por matemática. Só que para fazer matemática eu tinha de passar por ciências. Então, lembra, nós tínhamos os 3 primeiros anos de ciências, licenciatura em ciências e depois mais um ano de para fazer a plena de matemática. Tínhamos Aham. matemática desde o começo, mas você tinha de fazer o 4º ano, que era matemática pura daí. Eu fiz a ciência e depois fiz matemática pura. Quando terminei matemática, não me encontrei. Não me encontrei em matemática. Me Olha só. encontrei em Aham. Em ciências. Em ciências. ciências. Mas era formado em matemática. E formado em ciências também. Comecei a trabalhar, né, na região toda com ciências. Mas como não tinha professor de biologia, eu lembro até hoje que nós tínhamos 2 professores formados só nesse. Eu estou falando lá na década de 90, Aham, né? aham, muito bem. Década de 90. Nós tínhamos só 2 professores formados. Era a professora que já é aposentada do Túlio de França, casada com o professor nosso ainda da. Uma coisa que está me acontecendo bastante Não tem problema, alguns a gente esquecimentos vai aí. lembrando junto aqui. E Ah, o professor Knapp, o o Bernardo professor Knapp. conheço. Aham. O professor Knapp, inclusive foi meu professor de ciências aqui. Né? Daqui a pouco eu lembro da professora lá, que foi A minha gente colega, já conta inclusive, no aqui. Tour de França. E tinha muitas aulas de biologia. Aí eu fui convidado, por já ter a formação de ciência, fui convidado a trabalhar biologia, Uhum. entendeu? A trabalhar biologia. Só que, posteriormente, tinha de ser formado em biologia. Aí que eu fui fazer biologia fora. Comecei biologia em Ponta Grossa, entendeu? E depois eu fui para terminar em Palmas. E daí acabei me formando em biologia. Que E incrível. sempre trabalhei ciências e biologia. Que incrível. Olha, alguém que começou na matemática. Porque, gente, o currículo do professor Clóvis, ele é arraigado de experiência profissional. Ele possui graduação em Ciências e Matemática pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras, Ciências Biológicas pela Universidade Tecnológica do Paraná, campus de Palmas, especialização em Educação Ambiental, mestrado em Economia Ambiental e Industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do Centro Universitário, né, contou aqui pra gente, atuou Educação Física, Engenharia Civil, Odontologia, falamos sobre o Coltec, professor do curso de Ciências Biológicas e agora Pedagogia, junto à Unespar, supervisor e orientador do estágio supervisionado, pesquisador do grupo de pesquisa Biodiversidade e Conservação do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, o CNPq, atuando na linha de pesquisa com estudos sobre as gêmeas do Iguaçu, escorpiônicos das gêmeas do Iguaçu e capacitação para professores do ensino fundamental. Coordenador do PIBIT, que é um programa interessantíssimo junto ao Unespar, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, curso de Ciências Biológicas no campus de União da Vitória, coordenador do programa da Residência Pedagógica, o que ocorreu entre 2019 e 2024, atual coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, neste ano ainda de 2026, tem experiência nas áreas de conhecimento, ciências biológicas, nas subáreas de biologia geral, botânica, fisiologia geral, zoologia, comportamento animal e nas ciências humanas, na subárea de educação, fundamentos da educação e ensino-aprendizagem. O currículo bacana, focado e pautado junto à área da biologia, agora junto ao colegiado de pedagogia, até porque pedagogia e biologia sempre foram os cursos mais procurados da instituição, aqui da Unespar. Não é, professor? Concorridíssimos. E segue até hoje. Segue até hoje. Mas deixa eu te contar por que que eu fui cair na pedagogia. Quero saber. Há uns 5 anos atrás, a gente conversando com a equipe de pedagogia, eu não me conformava que metodologia do ensino de ciências, por exemplo, era uma pedagoga que estava trabalhando, tá? Quando esses nossos alunos se formavam e iam para as escolas trabalhar, o que que eles iam trabalhar ciências? Eles iam trabalhar ciências com que eles aprenderam com pedagogas que aprenderam com outros pedagogas, Aham. tá? Isso acabava ocorrendo também com matemática, com geografia, com outras disciplinas
afins. Sim. Aí a gente propôs para o colegiado de pedagogia, porque então nós, de outros colegiados afins, não trabalhar essas disciplinas que são afins, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar, entendeu? Foi aí que eu saí da biologia um pouquinho e fui trabalhar com as meninas de pedagogia. Então, o que acontece? Isso acontece agora com matemática, com outras áreas afins. Entendi. Bem como as pedagogas trabalham com nós, lá na psicologia e tudo, dentro das ciências biológicas. Então, o que acontece hoje, Vanessa? Quando a pedagoga ela se forma, essas que passaram por nós, eu posso dizer com certeza para você, elas têm ideia do que elas vão falar em ciências. Elas têm ideia quais são as... é lógico que a gente não trabalha a biologia em si, a gente trabalha fundamentos de ciências com eles lá, metodologias de ciências com elas. Mas elas têm uma ideia bastante clara. Animais, vegetais, fungos, bactérias, por exemplo. Entendi. Você não acha que esses nossos alunos estão agora mais habilitados em trabalhar com nossos aluninhos? Com toda certeza. Com certeza. Tem uma bagagem muito Uma maior, bagagem, né? tá entendendo? Porque eu tive uma experiência há uns anos atrás, perguntei para uma pedagoga qual que é a diferença, já no 4º ano, qual é a diferença de um réptil para um anfíbio. Ela não lembrava, porque ela só teve isso no ensino médio, não lembrava. Aí que veio a questão, né? Isso acontece com a gente, porque a gente não lembra de alguns estudos que a gente teve lá atrás, se a gente não tiver sempre colocando isso Não, em mas prática, olha né? só, essa pedagoga ela vai trabalhar, Vai trabalhar, e aí vem a área de atuação, e não aí é, que vem a área de professor? atuação. Então, quando ela Isso, estiver trabalhando a disciplina de ciências lá com os pequenininhos, com exatamente. certeza ela vai saber trabalhar esses grupos, etc., bem como as outras disciplinas. Então foi aí que entrou esses professores afins dentro da pedagogia. Achei incrível. Achei um processo interessantíssimo. Nós falamos sobre a sua trajetória no hoje, mas aí quando a gente lembra Clóvis Roberto, é natural de onde? Clóvis Roberto é o original de União da Vitória, né? Amo União da Natural daqui da Vitória, sou de União da cidade. Que Vitória. Sou de União da bacana. Vitória. Moro em Porto União, mas trabalho em União da Vitória, né? Isso é interessante, né? Eu também moro em Porto União, trabalho em União da Vitória. Tem gente que trabalha em que mora em União, trabalha em Porto União. Que prazeroso que é a gente atravessar estados todos os dias, não Olha, é? Vanessa, já tive oportunidade de ir para outras Eu cidades, imagino. ainda quando eu estava no Exército. Tive oportunidade, enquanto professor, ser convidado a trabalhar em outros locais, né? Até fui, mas não saí de União da Vitória. Eu amo União da Vitória, eu amo Porto União. Eu acho que nossa região, as duas cidades, né? A nossa região em si, uma região linda, maravilhosa. Até porque eu tenho muitos colegas ainda do Exército que fizeram carreira, foram praticamente para todo o Brasil e voltaram para a União da Vitória, né? Porque gostaram também muito de União da Vitória, né? Então sou de União da Vitória e pretendo continuar em União da Vitória. E aí, como o professor contou pra gente que primeiramente veio a matemática, já moço, né? E aí veio a área de ciências, veio a área de biologia, mas nesse interim, o menino Clóvis Roberto, como é que era na sua infância? Como é que foi com os seus pais, com os seus irmãos? Mais alguém seguiu a área da docência? Então, a área de docência, minha mãe é professora aposentada. Que A máximo! Então minha teve uma inspiração da mãe. teve Como é que é o bastante. nome dela? É Mafalda, Mafalda. Mafalda. O seu Hermindo, que é o meu pai, os dois ainda estão vivos, né? Nossa, um grande São beijo com pra 80 e poucos eles. anos, são pessoas Que fantásticas, né? A gente privilégio aprendeu seu. muito. Tive aula com a minha mãe no 2º ano, primário. Como é que foi isso, hein? Nossa, eu lembro algumas coisas, né? A gente era muito pequenininho, né? Mas ela foi minha professora do 2º ano, né? Legal. A minha tia foi professora de geografia, né? Então, parte da família é na área do magistério, a área da docência, né? Uhum. Mas na caminhada, Vanessa, eu queria fazer engenharia civil. Ah, Eu teve gost... outro curso nesse meio. Não, quando eu era menor. Ah, Eu quando era gostava de desenhar menor. casas, Ah, eu que gostava de fazer máximo. desenhos de prédios e tal. Só que faltou oportunidade, Uhum. entendeu? A gente é de uma família humilde, né? Nunca faltou nada em casa, mas era de uma família humilde. Então, meus pais não tinham condições de me pagar um estudo fora. Então, eu tive de fazer o que nós tínhamos aqui na cidade.
Engenharia civil, na época, não tinha. Uhum. E daí vem aquela história que eu te contei, né? De me apaixonar por matemática e tal, e acabei optando em fazer matemática, né? E acabei entrando daí na vida da docência, né? Será que teria sido tudo diferente se lá atrás tivesse embarcado na área de Eu tive a engenharia? oportunidade Porque eu não de... consigo lhe ver se não for na biologia. eu tive a oportunidade Ah, de ficar no exército, de fazer carreira no exército. bacana. Na época, acabei não optando. Não me arrependo nem um pouquinho. Não me arrependo da profissão que eu escolhi. Eu amo dar aula, eu amo ficar em sala de aula. Sou aposentado na Uniuv. Devo me aposentar na Unespar por idade, né? Mas independente da idade, enquanto eu estiver firme, tal, eu vou continuar trabalhando lá. Até falei que mesmo a gente fala que sempre os idosos andam de bengala, né? A gente vai continuar lá. Então, enquanto eu tiver em condições físicas, eu vou continuar dando aula, né? Porque, Vanessa, é assim, quando, quando você entra numa sala de aula, você fica, independente da tua idade, principalmente quando a gente está mais maduro, você volta a ter aquele gás, entende? A meninada, né? A gente fala da meninada, mas os rapazes, toda a gente fala da meninada no geral, pela idade, né? Isso. Ali 18, 19 anos, eles passam uma energia muito grande pra gente. Então a O gente professor sai, Raulino Bortolini me disse isso, que ele adora estar com os jovens. a gente sai revigorado, Ah, entendeu? E ali eu aprendo muita coisa. massa. É, aprendo coisas de Instagram, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa área informática, eu gosto muito de tecnologia, mas grande parte desse gostar de tecnologia é em virtude de sala de aula, Uhum. porque os alunos estão sempre trazendo novidades para a gente, né? Às vezes você quer fazer um grupo, aí os alunos comentam, professor, mas existe uma outra forma e tal. Para você ter uma ideia, hoje, Vanessa, eu não faço mais provas com papel. Já faz alguns anos. As minhas provas são todas online, em sala de aula, Aham, aham. entendeu? Dentro da sala de aula, porque hoje praticamente nós temos todos os alunos que têm celular. Hoje o celular é algo corriqueiro, Uhum. né? Não é como alguns anos atrás. Então eu aproveito dessa tecnologia para trabalhar com os alunos. Então hoje as nossas provas é tudo online. Eu sou professor já das antigas, né? Mas eu gosto de livro digital, entendeu? Olha que Eu não adoto livros tradicionais. Uhum, Tem uhum. professores que ainda gostam e não abrem mão, Sim. né? Mas eu adoto com os nossos alunos. Os meus alunos, eles não têm xerox mais, não existe mais cópias e tal. Eu não trabalho Foi mais. avançando junto Fui avançando com a junto. Isso turma. posso com certeza dizer para você, Uhum. entende? Vou aprendendo com eles e tal. Então hoje a gente trabalha só com a parte digital, né? E Sim. grande parte desse aprendizado foi em sala de aula, né? Uhum. Então a sala de aula para mim é algo revigorante, né? Eu só sinto de não trabalhar com os menores, né? Mas ainda eu tenho alguns projetos. Eu tenho um, Uau! um projeto que eu já conversei inclusive com a professora Genoveva um tempo atrás, de a gente montar um grande projeto popular na região, aonde os professores iriam doar algumas horas do dia, entende? Para trabalhar com esses alunos mais carentes, com as deficiências não, mas com Com as as dificuldades, né? dificuldades, com as Aham, dúvidas, aham. dificuldades que eles têm na disciplina. Por Sim, exemplo, o professor Clóvis vai trabalhar com as dificuldades que esse aluno tem na ciência e na biologia, perfeito. Como se entendeu? fosse um Aquele, contraturno. aquele Aham. colega meu de matemática, entende? Num projeto assim popular, sem Massa. nenhum ganho, nada, entende? Poderia ser inclusive aqui na nossa praça, um determinado horário, esses colegas meus, colegas ali, a gente iria colocar algumas carteiras de aula e ficaríamos ali à disposição. E o Adorei. aluno vem de qualquer escola, senta ali, ó, professor, eu tenho dúvida nessa, vou ter prova lá, não estou lembrando disso. E ali nós. Então, esse é um projeto já de algum tempo que eu tenho Fantástico. e ainda pretendo colocar esse projeto em pauta, né? Com, Conte algum, comigo, sou da com área de alguns, com letras, alguns, hein? Conta então, com comigo. alguns colegas ali, né? Ah, Para trabalhar, para muito ter, legal. para voltar a trabalhar com os menores, Legal. né? Porque eu não sei se você ouviu já a história, né? Einstein
ele trabalhava com os grandes, né, da área da física e tal, mas quando chegava um determinado horário, ele saía e ia trabalhar onde? No ensino primário, com os alunos. E daí perguntava, mas o senhor, né, um grande cientista e tal, por que vai trabalhar com os pequenininhos, né? E ele dizia que é com os pequenininhos que eu aprendo. Uau! Pra você ver. Que trabalho bacana. Vamos colocar em prática. Vamos A colocar em gente prática. adorou, hein? Adorei essa Vamos fazer uma chamada iniciativa. geral aqui, vamos colocar em prática. Adorei. Vai repercutir muito positivamente, porque é aí que, quando a criança ela tem a dificuldade, o adolescente vai buscar um outro profissional. E é aí que vem o amor pela profissão, como foi o seu caso. Sim, Fazendo ciências, né? Matemática, ciências, levou a biologia. Olha que e incrível. você sabe, Vanessa, que como eu trabalho, sou coordenador e também trabalho em sala de aula com estágio supervisionado, eu sempre falo para os alunos, né, eles estão se formando no curso de licenciatura, eles são obrigados a fazer o estágio, senão eles não se formam, mas quantos desses serão realmente professores? Uhum. Ser professor não é simplesmente entrar em sala de aula. Ser professor é ter amor pelo que faz, né? E quantos dali, eu sempre falo para eles, né? Quantos de vocês, professor, eu vou e tal, mas e quantos que vão e acabam desistindo? Isso não é para mim e tal. Então é como você falou, né? Ser professor é ter amor ali pelo aquele momento, é se dedicar. Porque se você não tiver dedicação, se você não tiver amor, se você não gostar do que faz, você não consegue, entendeu? Porque enfrentar uma sala de aula com 35, 40 alunos, até na atualidade, não é fácil. E nem antes era fácil, entendeu? Então, se você não gostar do que faz, você não vai dar seguimento. Muito bem pontuado. E por falar em amor, como é que a Carlinha veio surgir na sua vida? Os dois da área de biologia, gente. Ela também se apaixonou pela área? Então, eu, eu acabei me separando, né? Fiquei quase um ano separado e nesse intervalo de separação, só se dedicando praticamente ao trabalho e tal, a Carla veio fazer um teste seletivo. De onde? De qual cidade? Ela é de Toledo, Toledo. mas ela veio de Maringá porque ela estava terminando o mestrado lá. Oh, que bacana. E ela veio fazer o teste seletivo para cá, passou no teste seletivo, né? E como ela não conhecia ninguém, eu era coordenador de curso na época, né? Acabei dando uma atenção, aliás, eu dava atenção, vamos deixar bem claro nisso. Vamos lá. Eu, enquanto coordenador, eu dava atenção para todos os professores que vinham de fora, Certamente. entendeu? Para todos os professores. E bem como para Carla também. Mas aí o que acontecia, Vanessa? Chegava final de semana, terminava as aulas, eu tinha só para ir para casa, aí final de semana, né? E a gente acabou com uma amizade, iniciando uma amizade, né? E essa amizade foi Se transformou em amor. avançando, e um ano depois alguns meses depois a gente começou a namorar, e 2 anos depois, 3 anos depois a gente casou, né? E mais adiante veio a Sofia, depois veio a Helena. Hoje nós já estamos cerca de 18 anos casados. Que máximo. 18 anos casados, fora o tempo de namoro dá quase 20, né? Criamos as duas, eu e a Carla trabalhamos ali na universidade, né? E é isso, a história, encurtando, é mais ou menos Era essa pra história ser, aí, né? Gente, os dois são formados na área de biologia. A Helena nasceu no dia 3 de setembro, dia do biólogo. As filhas vão seguir a tendência, será? A Sofia está pretendendo fazer medicina. A gente não tem nenhum médico na família. Aliás, Área de eu humanas tenho uma também, prima né? minha que é médica, né? Mas pro lado da Carla. E ela tá querendo, né? Então vamos ver, ainda falta, ela está no 9º ano, ainda falta fazer o ensino médio, mas ela está pretendendo fazer nessa área aí. E a Helena gosta muito de animais, né? Não sei se porque ela nasceu no dia 3 de setembro, dia do biólogo, mas ela gosta muito de animais. Muito, muito mesmo. Cachorro, gato, galinha, enfim. Ela, desde pequenininha, é uma das poucas criancinhas ali na turma dela, do dia a dia aí, que pegava sapos na mão. Ela sabe bem como pegar sapos. Eu ensinei como ela tem que pegar uma aranha também, se for o caso. E a Sofia não pode nem ver isso. A Sofia que sai correndo. E a Helena não. A Helena sai correndo a favor dos animais, né?
para Que pegar, massa. etc e tal, né? Ah, E a Helena pretende, não- é uma menininha de 10 aninhos, né? Mas gosta muito da área veterinária, né? Quem legal. sabe vai ter. E ela gosta muito de ir ali no laboratório junto com nós, então, quando tem oportunidade, ela vai ali na Unespar, gosta de ver o microscópio. Inclusive, ela tem, eu já comprei um microscópio para ela tem o microscópio dela mesmo. Vai Ela dar. sempre está levando para a sala de aula e ela Legal. sempre está ali junto com os alunos. Ali, todos os Uhum. alunos conhecem ela, né? Então, Que máximo, que família bacana, hein? rapidamente, nosso dia a dia em família é isso aí. Que bacana, professor. Que legal. Um grande beijo para Carla, para suas filhas, que também tem esse amor, esse entusiasmo junto à profissão que nós estamos destacando, que é a área da biologia. E voltando a falar do Coltec, o professor falou lá atrás a respeito dos dias de hoje. Se a gente analisar o cenário da educação no Brasil, o professor acredita que nós estamos avançando, de momento está contento, nós estamos ainda retrocedendo em alguns pontos. Como é que o senhor avalia esse cenário? Então, Vanessa, existe avanços e retrocessos, né? O que me deixa assim mais preocupado, inclusive é uma preocupação nossa em casa também, com as meninas, é com relação como esses alunos estão se formando, entendeu? Uhum, Por quê? Grandes escolas, principalmente escolas particulares, visam estritamente a formação ali para um curso superior, extremamente, né? Deixa um aluno muitas vezes de uma forma que a gente fala de viseiras assim, só uhum, focado ali, né? E esquecem de formar o cidadão, né? Coisa que nós tínhamos essa preocupação bastante grande no Coltec. Hoje, se o Coltec estivesse, com certeza a Sofia iria para o Coltec, a Helena posteriormente ia para o Coltec. Então, é uma preocupação muito grande que nós tínhamos lá, né? Com relação a isso. Não só a formação ali acadêmica, mas também a formação do que de cidadão, né? É, entender o seu redor, né? Regional, estadual e até é, mundial, né? E hoje eu vejo que muitas escolas estão pecando nessa área, né? uhum, Então isso é uma preocupação bastante grande, né? É, investimento, não tem como a gente deixar de falar, né? Tem duas áreas que teria de ter um bom investimento, a área de saúde e a área da educação, né? Talvez a educação mais ainda, porque uhum. quando você tem alunos bem formados, alunos educados academicamente, você vai ter o quê? Bons cidadãos, né? Que vão sair das escolas e vão ter uma forma de agir no dia a dia, né? É o que está faltando bastante, né? Então, se nós tivéssemos mais investimento, com certeza a gente conseguiria melhorar bastante todo esse histórico aí, né? E a preocupação bastante com a evasão, né? Por incrível que pareça, nós temos muita evasão. Muita evasão. Até na região aqui, quando tem os TCCs ali feitos pelos nossos licenciados, alguns acabam trabalhando essa área para fazer um levantamento e a gente acaba se assustando, né? Por que que isso de repente não aparece? Não sei, se isso se isso não chega à comunidade de forma geral, é, se as propostas que vêm do governo em relação a isso não são as verdadeiras, mas na prática nós temos muita evasão ainda. Então são muitos gargalos ali da educação que nós tínhamos de resolver, Entendi. né? Então essa é uma preocupação bastante grande que a gente tem, né? Uhum. E também, Vanessa, aquele projetinho que te falei, né? Que eu ainda pretendo fazer e propor para os meus colegas, Executar em breve. executar em breve, seria Ah, algo assim para tentar trabalhar, animizar um pouco essas questões aí, né? Desse entendi. aprendizado, etc e tal, né? Muito bem. O curso técnico ou até de repente o integral, que é o que nós estamos falando do que foi o Coltec, seria um canal, um fator motivador ou até um diferencial? Seria,
eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que me preocupa é como será que está sendo trabalhado esse diferencial. Nós temos muitas escolas aqui na região que já estão com período integral. Mas como é que será que está essa qualidade? Porque já faz algum tempo que eu acabei saindo das escolas, estou só na universidade, e a gente acaba perdendo um pouco desse contato direto. Nos estádios a gente acompanha mais os alunos naquele momento e tal, né? Então a preocupação é com relação a isso, né? Como é que está a qualidade desses cursos, dessas escolas que têm curso integral? A proposta é fantástica, eu sou a favor, sem dúvida alguma, né? Mas a questão é de como está realmente essa qualidade, né? Será que as escolas estão dando conta, de ter esse aluno lá o dia todo? Essas atividades que estão sendo feitas, elas estão proporcionando aquele aprendizado que é a proposta, né? Eu não estou dizendo que não, mas existe Será uma que, né? preocupação, né? Mas eu sou com certeza a favor disso, né? Eu estava pesquisando e o professor Cavê, primeiro diretor do Coltec, inclusive faz aniversário no dia que foi fundado o Coltec, no dia 19 de junho. Ele disse que, ou ele costumava dizer que era um colégio de primeiro mundo. É, Alcançou esse objetivo? Vanessa, eu acredito que em vários momentos ele alcançou, entende? Em vários momentos alcançou. O professor Cavê era de uma inteligência, de uma perspectiva com relação ao Coltec fantástica, né? Ele veio de Curitiba, ele se formou lá, entende? Então a visão dele era realmente expandir o Coltec, era realmente transformar a forma que o Coltec iria trabalhar posteriormente numa escola realmente de primeiro mundo, entende? Então assim, Vanessa, eu posso dizer para você que em alguns momentos nós estivemos lá, né? Mas infelizmente o próprio andar da carruagem em relação à educação de forma geral acabou fazendo com que, de repente, o Coltec se desviasse um pouquinho dessa ideia inicial, né? Nós tínhamos com certeza o nosso diferencial, tá? Mas, os problemas que foram ocorrendo posteriormente, infelizmente, talvez tenha desviado um pouquinho, sabe? Esses problemas eram até em virtude da própria proposta que vinha do governo federal, né? Porque eu não sei se todos sabem, o Coltec ele não era uma escola particular, né? Nós éramos ligados ali à FACE, depois à Uniuv, que é um centro universitário municipal. Era pago? Era pago, né? Mas ele era estadual, ele era público. E como sendo uma escola pública, ele tinha de seguir as regras que vinham da secretaria. Então, essas regras, com certeza que causou grandes problemas, grandes dificuldades em seguir a proposta inicial que nós tínhamos do Coltec com o professor Cavê, entende? Não problemas internos não problemas com os professores, mas essas propostas aqui. Então, nós éramos obrigados. Tanto é que, Vanessa, hoje você quase não tem um diferencial das escolas públicas. Tá entendendo? Não tem mais esse diferencial. Você tem um diferencial ainda das escolas particulares, mas mesmo as particulares, no geral, elas têm que seguir algumas regras. Mas como nós éramos na época, nós éramos escola pública, e essas regras foram vindo no passar dos anos, fez com que a gente desviasse ali aquele foco inicial das propostas iniciais. E não era nada que nós podíamos fazer, né? Então, acabou tendo alguns problemas em relação a isso. Entendi. Parte administrativa, no caso, burocrática, né? Vamos dizer assim, Questões burocráticas, questões burocráticas. das imposições que o próprio governo colocava, as regras, que Entendi. colocava, né? Entendi. Professor, vai deixar saudade o Coltec, que entrou com as suas atividades em stand-by? A gente tem expectativa do que vem ainda pela frente. A professora
Faena, a professora Patrícia, entre tantas que passaram por aqui, tem um carinho muito grande, assim como você, junto ao Coltec. Por último, a professora Ana Inês também comentou com a gente, a Patrícia Gasparotto, a respeito de uma possibilidade de tentar algo similar junto ao Anchieta. Isso tá em projeto também, né? E aí, vai deixar saudade? Se fosse para voltar hoje, tivesse uma escola, o Coltec de novo, voltaria com tudo? Ah, se eu tivesse oportunidade, eu não vou dizer para você que não. Eu aceitaria, sem dúvida alguma. É mesmo? Aceitaria, Que aceitaria sim. bacana. Mesmo que seja só para iniciar e formar todo o projeto, eu iniciaria sem dúvida alguma, sabe? Como eu te falei, eu fiquei bastante triste, né, com o que ocorreu com o desligamento, né, e término do Coltec, mas não tínhamos muito o que fazer, né? Com a incorporação da Uniuv com a Unespar, né, hoje incorporada, Uhum. o Coltec realmente iria ser desativado, né? Então não tivemos muito, mas eu fiquei bastante triste, né? Agora com uma ideia, né, de um futuro muito próximo e tal, sem dúvida alguma a gente estaria lá para ajudar. Vai ajudar, vai ser. A professora Edna citou muito. Eu tô dentro, vou lá, vou tentar essa parceria junto ao Concheta, com outra escola que possibilite, né, algo similar ao que era o Coltec, tá junto. Tô Vai junto, embarcar. opa, tô junto. Hoje, se eu tivesse mais condições e tal, não que eu não tenha condições, né? Mas a proposta, de repente, de criar uma escola, mesmo uma escola particular, né? É, dentro das ideias do Coltec, com certeza é um sonho também, Que né? máximo. Que máximo. É incrível, né? Essa vontade de repercutir, né? Professor, qual é o seu recado aos professores que estiveram junto contigo? Desde o primeiro corpo docente, aos alunos que fizeram parte das primeiras turmas, os alunos que finalizaram, não menos importante, mas que também tiveram uma contribuição grandiosa, que finalizaram essa história, quem iniciou, quem finalizou. Qual é a sua mensagem a essas pessoas, e inclusive a comunidade que abraçou o Coltec até seus últimos dias? Então, Vanessa, com relação aos meus colegas, é de muita lembrança, né? Muito carinho, muita lembrança, né? Eu lembro dos momentos do intervalo, nós tínhamos uns momentos assim bem diferenciados, as rodas de conversa, durante as reuniões, não eram reuniões assim formais assim, né? Eram reuniões bem descontraídas e tal. Então é de muita lembrança e muito carinho. E em relação aos alunos, é de saudades, né? Eu tenho muitas fotografias com eles. É, é, a minha geração, com certeza você pegou também, você é mais nova do que eu e tal, mas você sabe que nós passamos uma transição, né? Transição da informática, transição da Exatamente. máquina fotográfica, Aham. transição do celular, né? Isso foi fazendo com que essas transições fossem incorporando lembranças, né? Através de fotografias, de vídeos e tal, coisa que nós não tínhamos lá no início e tal. Então eu tenho muita coisa em casa, né? Aham. Eu tenho Aham. 2 HDs ali só em relação a essas atividades que eu tinha no Coltec, que eu trabalhei no Coltec, né? Então, às vezes a gente para e começa a rever e tal. Então é de muitas saudades com relação aos alunos, né? E com certeza eu gostaria de, num momento próximo aí e tal, eh, ter um grande encontro, por exemplo, com os ex-alunos do Cutec, todos que pudessem participar, Seria os incrível. ex-colegas e Aham. tal. Não sei se alguém poderia encabeçar essa, esse grande encontro com esse trabalho que Legal. vocês estão fazendo junto, Para motivar, né? com essas memórias do Aham. Cotec, né? Eu não sei como é que vocês estão chamando esses documentários. Exatamente isso. Então, de repente nós poderíamos fechar aí com chave de ouro com um grande encontro, né? Dos ex-alunos do Coltec durante todos esses anos, Gostei da ideia. Vamos motivar e quem está e os ouvindo. colegas, os Aham. professores. Eu não sei do Berti, eu não sei como é que está a saúde do Berti, o Berti está morando no litoral, eu Uhum, uhum. não sei como é que ele está, né? Então, colegas aí que pudessem participar. Nós poderíamos, de repente, encabeçar um grande encontro. Então, com os alunos é de grande saudade. Saudade, carinho, é,
a gente encontra muitos já como bons, grandes profissionais, né, nessa área. Recentemente eu encontrei o nosso, eu não vi se ele está aqui na região ainda, mas o nosso promotor de Porto União era ex-aluno do Coltec. Olha só, que bacana. Grandes nomes, né? Grandes nomes. Então você veja que nós temos muitos alunos do Coltec em grandes áreas, né, da comunidade de forma geral aí, né? Então seria de grande saudade também, carinho e o sonho né, de repente, num grande encontro a gente se encontrar aí e rever como é que eles estão agora. Porque você vê um ex-aluno teu do Coltec, lá do primeiro ano, lá das primeiras turmas, e vê agora, depois de todos esses anos. Acabou de ver o Kaique aqui, né? O Kaique a gente está sempre se encontrando aqui, né? O Kaique eu vou acompanhando ele, né? É. Mas é aquele que a gente já nunca mais encontrou, né? Seria Como é que ele tá? incrível. Então, às vezes a gente para e fica pensando, né? Como é que será que tá aquele aluno? Como é que tá a família, Como é que tá a né? família? A gente, como o Coltec era diferencial, a gente acabava tendo um contato mais próximo com eles, acabava sabendo um pouco dos conflitos familiares, das alegrias, das tristezas. Então, como você falou, e como é que será que tá todo esse, toda a vida desse aluno, né? Então, Vai ser muito seria, legal. né, de grande encontro. Vamos tentar mobilizar. Quem está assistindo, quem está acompanhando a gente, vamos mobilizar. Vamos Tentar mobilizar. reunir todo mundo, a gente chama por aqui mesmo. Que bom. Professor Clóvis Roberto Gurski, da primeira turma do Corpo Docente do Coltec, obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente, por compartilhar a sua história, por compartilhar o seu entusiasmo com o Coltec e, mais do que isso, o seu entusiasmo com a educação. Obrigada por trazer aqui parte dessa história aqui pra gente, os professores, a camiseta, o primeiro livro. Seja sempre muito bem-vindo, Obrigado, Vanessa. professor. Eu agradeço Obrigada. muito o convite, estou à disposição, né? E obrigado mesmo por falar um pouco do Coltec, né? Uma escola que eu amei muito, uma escola que fez parte da minha vida profissional. Foi lá que eu iniciei basicamente minha carreira profissional, entende? Trabalhei quase 30 anos lá. Tenho muita saudade de lá, muito amor por lá. Muito obrigado, Vanessa. Fiquei lisonjeada em conversar contigo. Depois de tanto tempo a gente se encontrar aqui e trazer essa história. Obrigada, muito sucesso, professor. Obrigado, você também, minha E querida. que venha o 25º ano do curso de Biologia com muita festa. É isso aí, Ai, muita que festa. bom. Obrigada, um beijo Valeu. pra sua família. Obrigada, Obrigado, sucesso. para você também. Com o professor Clóvis, nós finalizamos a entrevista de hoje, mas nós temos outros nomes, assim como nós falamos, é a memória do Coltec, é uma forma de homenagear e reverenciar pessoas que com tanto entusiasmo fizeram parte da vida de jovens e das famílias aqui do Vale do Iguaçu e também da região. Até uma próxima, grande abraço. Tchau, Até tchau. lá.